Terceiro ano, olá! Estamos juntos mais uma vez aqui, em mais uma aula de física e finalizando nossa ideia de eletrostática, né, o elétron parado. Vamos ver a associação de capacitores, os mesmos capacitores que nós vimos na última aula, certo? Bom, meu olá oficial e vamos à nossa aula. Os princípios são bem básicos e espero que você não se perca. Talvez seja bem repetitivo, certo? Você vai ter que usar várias vezes. Ah, bom, como é que podemos associar os capacitores? Temos dois tipos, que é o que nós vamos ver aqui. Primeira associação, que nós chamamos de associação em série. Em série, ou seja, deixá-los enfileirados. Essa seria a ideia. Nós agora podemos representar um capacitor como você está vendo aqui. Deixa eu só refazer o desenho, né? Capacitor vão ser essas barras paralelas. Então você está vendo que nessa figura tem três capacitores, ó. Esse e esse. E olha só, que é a ideia é bem interessante, né? Pensando nesses capacitores, né? Nessas placas paralelas aqui, que aparecem só duas barrinhas, né? Mas são placas, imagina duas chapas, né? Uma de frente para a outra. Então, se esse ponto, esse condutor que finaliza nessa placa, tiver uma carga que se tiver uma carga aqui, como foi carregado, não importa a nós, daqui a pouco a gente vai ver como. Mas se ele tem uma carga aqui, a gente viu que ele gera uma indução nesse lado aqui. Esse outro condutor que é delimitado por duas barras, nós vimos uma esfera, né, em outros momentos, mas pode ser qualquer tipo de condutor, que no caso aqui vai ser um fio com duas placas ao redor. Então, essa toda nosso arranjo aqui carregado positivamente induz essa parte. Então toda a carga negativa vem para cá, atraída, né? E a carga positiva vai para o outro lado, repelida. Como tem carga positiva aqui, faz uma nova indução nessa nova parte, ou seja, a carga negativa vem para cá e a positiva vai para lá. E esse trecho final também, carga negativa vai para cá e finaliza que o outro lado fica positivo. Então, estão percebendo, né, que essa carga que foi posta nos dois polos, elas vão se equilibrando de tal ponto que todos os capacitores ficam com a mesma carga. Carga Q. Certo? Interessante, né? Bora então ver como é que fica isso na prática. Então aqui três capacitores em série e eles estão ligados a uma pilha que tem uma DDP U. Tudo bem? Não esqueça que nós temos uma fórmula para calcular a carga de um capacitor. Carga do capacitor vai ser a capacitância dele vezes a DDP. Então, essa fórmula ela é crucial para nós. Tudo bem? Não esqueça disso. Você pode usar isso em todos os capacitores que você encontrar na sua frente. Tudo bem. Olha aqui. O que nós podemos dizer? Já que cada capacitor tem a mesma carga, que eles estão em série, cada um tem a sua capacitância, né? Capacitância 1, 2 e 3. E o que nós precisamos saber na associação em série é que essa DDP da pilha ela vai ser distribuída. Vai ser nada mais, nada menos do que a soma das DDPs. Ou seja, essa pilha ela alimenta esses três, ou seja, ele vai repartir, né, essa DDP com os três. Reescrevendo essa minha equação, eu tenho que a DDP vai ser carga sobre capacitância, certo? Então agora eu quero substituir todo esse arranjo em série por um só, que eu vou chamar de um capacitor equivalente. Então deixa eu só redesenhar aqui. Vai ser uma pilha ligada a um capacitor que eu vou chamar de capacitor equivalente. Desculpa o desenho aí. Mas agora essa é a ideia.
uma DDP, a mesma da pilha, a capacitância agora vai ser equivalente e a carga é a mesma, né? Porque eles estão em série. Vou substituir. Essa carga final vai ser a carga, que é a mesma, né? Sobre a capacitância, que eu vou chamar de equivalente. A DDP no capacitor 1 vai ser a carga no 1, que é Q, sobre a capacitância do 1. DDP 2, a carga, que é a mesma, sobre a capacitância 2. E a DDP 3 é a carga no capacitor 3, que é Q, sobre a capacitância 3. Então, olha só, cortando todos essas cargas, né? Nós chegamos a uma equação final. 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 1 sobre a capacitância 1, mais 1 sobre a capacitância 2, mais 1 sobre a capacitância 3. E quantos forem a quantidade de capacitores, você vai somando aqui. Então, aí você simplesmente tem que trocar esses valores na capacitância e calcular a capacitância equivalente. Então, cuidado, né? Cuidado com esses probleminhas de mínimo múltiplo comum, né? Então, fique atento, tá? Mas essa é a fórmula básica para se transformar, para se resolver a capacitância equivalente em série. Então, dá para perceber, né? Todos eles, as informações que você precisa saber. Vou até colocar em vermelho aqui. Primeiro, essa fórmula fundamental serve para todos os capacitores. E em série é isso aqui, olha. Eles todos têm a DDP se divide entre os capacitores e a outra, eles têm a mesma carga. Essas são informações que você precisa saber em série. Tudo bem? O resto é matemática. Em paralelo. Em paralelo já é uma situação interessante, porque eles vão estar todos submetidos à mesma diferença de potencial. Nesse ponto aqui, agora, é a DDP, que é a mesma. Já vou até frisar. Vou até frisar aqui, olha. É a mesma DDP. Essa informação vocês não podem esquecer. Só que agora aqui, a nossa ênfase é o quê? É a carga. A carga final, carga total, perdão, vai ser a soma das cargas. Então, vai ser a carga 1, mais a carga 2, mais a carga 3. Então, essa é a jogada aqui da associação em paralelo. Muito bem, eu também posso substituir todo esse arranjo por um capacitor equivalente. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, a DDP com uma capacitância equivalente, certo? E a carga Q, que é a soma, né? Agora no caso. Muito bem. Então, vamos substituir. Aqui vai ser capacitância equivalente vezes a DDP. A carga 1 vai ser a capacitância 1 vezes a DDP, que é a mesma. Capacitância 2 vezes a DDP, que vai ser a mesma. E a capacitância 3 vezes a DDP. Mandei todas as DDPs embora. Aí sim, olha aqui a minha capacitância equivalente quando ela está em paralelo. É só somar as capacitâncias separadas. Ficou fácil, né? Então, as informações que nós precisamos saber. Capacitância em paralelo, só somar todas as capacitâncias. Segunda, o que eles têm em comum? A carga vai ser dividida. E eles têm em comum a DDP. Se você guarda essas informações, você nunca vai ter problema com a resolução de exercício. Bom, espero que você dê uma olhada no livro, veja os conceitos, assista novamente esse vídeo, né, se você ficou alguma informação pelo caminho, tudo bem? Um abraço.